convidar a igreja a ficar de pé, vamos ler um versículo da palavra de Deus. Agradeço a Deus por estar aqui nesta noite. Agradeço o convite dos irmãos. Essa noite fria, mas faz parte. Evangelho de João, palavra bem conhecida, no capítulo 4 de João. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Capítulo 4 do Evangelho de João. E também a partir do verso 4. Né? Vamos ler. Diz assim: No caminho teve de passar por Samaria. Chegando ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jericó, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Verso 9. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam de ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pedes água para beber? Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente de Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que os nossos antepassados, como Jacó, que nos deu a esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta de Jacó? E que seus filhos beberam e seus animais? Jesus respondeu: Quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Verso 14. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. E ela torna-se uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. O 15. Por favor, Senhor, dê-me desta água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir voltar tirar água nesse lugar. Jesus disse para ela: Vai buscar o teu marido. Ela disse: Não tenho. Jesus disse: É verdade, você não tem marido, pois teve 5 e não é casada com o que você vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Verso 21, Jesus respondeu: Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará onde você adore, o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação veio por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas
que o adorem desse modo. Para encerrar, pois Deus é Espírito, e é necessário que os adoradores adorem em Espírito e em verdade. Amém? Pastor Joaquim passa aqui e faz oração com a igreja. Nós estamos em pé. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus, Pai eterno. Estamos na tua presença, Senhor, por essa palavra gloriosa que o Senhor nos concedeu nessa noite através do teu servo, Senhor. Que nós possamos te adorar, Senhor, todo momento da nossa vida, Senhor, aqui na tua casa, lá em casa, no trabalho, passeando, viajando, que nós tenhamos, Senhor, esse contato verdadeiro, Senhor, em Espírito em verdade contigo. Que a tua igreja, Senhor, possa ter esse contato, Senhor, contigo, Senhor. Ó, Deus, abençoa a tua igreja nessa noite, Senhor. Usa o teu servo, Senhor, para trazer a tua palavra, Senhor. Com liberdade do teu Espírito Santo, Senhor. Que nesta noite nós possamos ouvir a tua voz através da tua palavra. Oh, glória! Aqui testificando da tua presença gloriosa em nosso meio, Senhor. Assim fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos e irmãs. Aleluia. Deus abençoe grandemente. Uma passagem bem conhecida, os irmãos viram aí, né? Falando sobre a mulher samaritana, né? Culto da família. É bom a gente tirar um tempinho para meditar sobre esse assunto maravilhoso que chama-se a família. Às vezes a gente deixa tão esquecido isso, né? Fica tão para trás. Mas vamos meditar um pouquinho nessa noite aqui, né? A gente viu aqui a história que Jesus chegou no poço e pediu água para uma mulher. Quando Jesus pediu água para ela, ela fez ele lembrar que judeus não conversavam com samaritanos. Mas Jesus insistiu. E ela até achou umas dificuldades para Jesus, ali dizendo que ele não tinha corda, não tinha balde para tirar água do poço. Mas Jesus disse para ela, se tu me conhecesse, você saberia, então você é que me pediria água, e eu lhe daria água, e daria água viva, água que aquele que tomar nunca mais terá sede. Ela não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia ela. Que coisa importante. Eu quero parar exatamente nesse ponto. Às vezes nós viemos à igreja, oramos, buscamos a Deus, e dá uma impressão de que Ele não está me ouvindo. Parece que Ele não está escutando nada. Vocês imaginam se nós que buscamos a Deus todos os dias, ainda dá essa impressão de que parece que Ele não escuta? Você imagina uma outra pessoa que não busca Deus todos os dias. E se chegar perante Jesus, ela vai ter a certeza de que Jesus não sabe nada da vida dela. Mas não é assim que a Bíblia diz. Era a primeira vez que essa mulher estava vendo Jesus. E a primeira vez ela disse, tenho certeza que ele não me conhece. Mas Jesus disse para ela, eu te conheço. E Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite, eu te conheço, eu sei quem você é. Aquela mulher, quem sabe, tinha um segredo, que ela não contasse para ninguém quem era ela. Ela não gostava de se aparecer durante as horas de tumulto, onde as pessoas vissem ela e pudessem acusar a vida dela do passado. Então ela procurava ir ao meio-dia, que era a hora do sol muito quente, ninguém ia no poço buscar água. Ela ia sozinha lá, para não ser perturbada, não ser acusada, para ficar escondida de todo mundo. Ninguém me conhece. Mas Jesus chegou lá e disse, e mostrou para ela, eu te conheço. Não adianta se esconder, eu te conheço. Aleluia! E nós estamos, irmãos, em dias que muitas vezes casamentos têm sido abalados quando a outra pessoa descobre a vida passada.
E daí traz à tona, você não me contou que tu fazia isso? Você não me contou? E dá uma mexida no relacionamento quando um descobre coisas do outro do passado. Mas isso prova que Jesus estava dizendo para ela, ó, você já foi casada 5 vezes. E não deu certo teu casamento, né? E agora você está namorando aí um cabra aí, que não é teu marido. Esse cara, no mínimo, tinha uma família. Era marido de uma outra mulher. Jesus estava sabendo da história. Mas Jesus estava ali para fazer o quê? O que Jesus estava fazendo? Ele estava ali para mudar a história dela. Quando nós entregamos o nosso relacionamento familiar nas mãos de Jesus, Ele muda a história da família. Não importa o passado que era, não importa o que fez, não importa o que fazia. Não, o importante é o reconhecimento igual ela teve ali. Eu sei que tu és profeta. E Jesus diz para ela, se eu te falar que eu sou o Messias, você acredita? Ela diz, eu acredito. E ela saiu dali transformada, porque creu em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, as coisas começam a tomar rumos diferentes na nossa vida. Às vezes, dentro de casa, irmãos, tem uma coisa que o inimigo gosta de se lançar dentro dos casais, família, sobre a desconfiança, né? De vez em quando manda uma mensagem para saber onde é que está. Tu está onde? Me diz aí onde é que tu está. Não, eu estou em tal lugar. E aí fica, será que está mesmo? Está falando a verdade? Ou não está falando a verdade? A desconfiança. Isso é uma arma que o diabo usou lá no Jardim do Éden para derrubar o Adão. Lembra que o Satanás não foi direto lá derrubar o Adão. Ele foi na Eva. Ele foi, como diz o gaúcho, ele foi pelas beiradas. Ele não foi direto atacar Adão. Não, ele foi lá na Eva. Foi lá na mulher, ponto mais fraco. Lá na mulher. E colocou a dúvida no coração da mulher. O que fez a Eva pecar foi a dúvida. Quando Satanás, será que não é o... Será que não é que quando você pegar do fruto, comer o fruto, será que não vai te abrir a mente, você não vai ser igual a Deus? Então esse será, irmãos, às vezes, vem, o diabo usa a mesma artimanha, esse fedorento, antigo, usa a mesma artimanha para se infiltrar no meio de um relacionamento. E será que ele está falando a verdade? Será que ela está dizendo certinho onde é que está? Porque é o seguinte, ó, o ciúme é a falta de confiança, certo? O ciúme não vem de Deus. O primeiro ciumento surgiu aonde? Lá no céu. Quem foi o primeiro ciumento? Satanás. Teve ciúme de Deus. E os que são de Deus não têm ciúme, eles têm confiança. O amor, Paulo fala ali sobre o amor. O amor, irmãos, ele não tem desconfiança. O amor, ele confia. Tem que entender que se, por exemplo, a minha esposa cometer um vacilo e me trair, ela não traiu o marido, ela traiu foi Deus, porque foi Deus que me deu ela. Em primeiro de tudo, ela é serva de Deus, ela não pode ter temor do marido, ela tem temor de Deus. E eu não vou dar um castigo para ela, quem vai dar vai ser Deus. Não é eu que vou querer o mal para ela. Não. O mal, a pessoa que dá entrada para o mal, a pessoa que abre as portas para o mal. Quando você fecha, não vem. Vamos falar? José tinha uma promessa de Deus.
E lembra lá a mulher de Potifar, chegou para ele, chamou ele de lindo, que ele era um homem lindo e tal. Ela queria se deitar com ele. E ele não se deixou se levar pelas palavras dela. Não se dobrou. Não perdeu a bênção. Não perdeu a bênção. Agora nós vamos ver um outro exemplo ao contrário. O herói de Deus, o campeão de Deus, o valentão de Deus, chamado Sansão. Quando enxergou uma mulher, mais aquelas de parar o trânsito, né? Quando ele enxergou a Dalila, foi o coração daquele homem. Ele não resistiu a Dalila, e a Dalila derrotou o herói de Deus. A Bíblia diz assim, irmãos, que tentação vem sobre todos nós. Mas nunca vai vir uma tentação o qual nós não podemos resistir. Deus não dá algo que nós não conseguimos resistir. A Bíblia diz assim, Deus dá na medida da nossa resistência. Então, se a gente ceder, é porque a gente cedeu. Por que quis? Desistiu de resistir. E olha só, quando a Bíblia fala assim sobre resistência, olha o que eu vou dizer para vocês. A Bíblia diz, Jesus ensina aí que é para nós orar, expulsar o demônio em nome de Jesus, né? Mas quando fala em Satanás, Jesus pede para nós usar o nome de Jesus como autoridade e botar ele a correr. Mas quando se fala em tentação, Jesus manda vigiar. Ele diz assim, resistir o mal. Olha só, resistir o mal e ele fugirá de vós. A gente não pode se enfiar de soco em ponta de faca aí, não. Não pode dizer, eu sou igual José. É um Sansão grandão, fortão, dizendo que é igual José. A Dalila vai derrubar na primeira. Então não é assim que a gente vence as batalhas. É reconhecendo que precisa da misericórdia de Deus. Reconhecendo que precisa da guarda de Deus na nossa vida. Vivemos dias em que a estrutura familiar está profundamente abalada. A modernidade, as redes sociais, a frieza do amor tem substituído o calor da convivência entre família. Olha só, trocam-se filhos por pets. Isso tem muitos. Né? Não, filhos não chamam mais de filho, chama o cachorrinho de meu filhinho. Já que o fim da picada, né? Família é família, e jamais eu vou comparar um filho meu com um cachorro vira-lata, fedorento aí, de maneira nenhuma. Filho meu, filha minha é cheirosinha. Não esses cachorros aqui. O pastor Hélio trabalha ali com a banho vitosa. Isso aí tem que ter um sangue de barata para fazer isso aí, porque eu chego no lugar, às vezes numa casa onde tem o cachorrinho dentro de casa, a pessoa que está ali não sabe. Mas eu que não tenho cachorrinho dentro de casa, se eu chegar numa casa onde tem o cachorro, eu já sinto o fedor do cachorro em toda a casa. E as pessoas dizem que não fede. Para mim fede muito. Muito, 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 muito. É a mesma coisa, quem fuma cigarro não vê o fedor que tem. Mas se uma pessoa fumar um cigarro dentro de um carro, 10 anos depois, eu entrar dentro daquele carro, eu que não fumo, sinto o cheiro de cigarro ali dentro daquele carro. Está entranhado. Só se mandar fazer uma higienização geral, com aquela água quente ali, com vapor e tudo, para tirar aquele cheiro. E às vezes até nem sai, viu? Se o cara era muito fumante, muito tempo ali dentro, não sai cheiro. Quem fuma não reconhece o fedor, mas quem não fuma vê o fedor. É a mesma coisa esses cachorrinhos aí. Nada contra quem tem, que eu tenho cachorrinho lá em casa lá e cuido bem, trato bem, banho, tosa, dorme nas áreas lá, mas não deixo entrar dentro de casa, jamais subir em cima do meu sofá, muito menos em cima da minha cama, que é consagrada a Deus ali. Ali é lugar santo. Ali não deita outra pessoa, nem muito menos um animal vai dormir naquele lugar. Porque ali no meu quarto, onde eu dobro o meu joelho, ali é o meu altar de Deus, onde eu oro, onde eu choro, onde eu clamo a Deus. É na beira da minha cama, eu vou deixar o fedorento chegar ali, mas nem pensar. Às vezes as pessoas não sabem,
Ah, mas a Bíblia fala que o melhor lugar para orar é no quarto. E as pessoas botam o cachorro dormir no meio do casal. É o diabo dormindo ali. É o bicho ruim. Tá ali. É. E aí vocês querem ver como eu estou por dentro da Bíblia? Sei, tio Paulo. Lá em Romanos, capítulo 1. Pelo verso 22, 23, diz assim: e mudaram a glória de Deus, e começaram a adorar mais animais, répteis, quadrúpedes, olha o cachorrinho de 4 patas aí, ó. Tá vendo? Começaram a adorar esses bichos mais do que a Deus. Momento a tirar dessas pessoas que dormem com o cachorrinho, vai lá e dá um tapa no cachorrinho para te ver. Vai vir, mas Deus, até para a polícia você vai. Você vai preso, mas vai ver se são pessoas usadas por Deus aí para pregar, vê se elas vão visitar as UTI para orar por pessoa que está doente lá, vê se esses criadores de pet vão visitar os presídios, fazer culto lá dentro, não vão, eles são uns cachorros, não um ser humano. Vê se todos os meses eles dão uma cesta básica para uma pessoa que tem necessidade. Não, eu não ajuda ninguém que está passando fome. Mas o cachorro compra da melhor ração, a mais cara. Esfriou, compra roupinha para o cachorro, mas não é capaz de dar uma manta para uma pessoa que está na rua passando frio aí. E diz que é servo de Deus. Não é o meu Deus. Deve ser o Deus desse século, que Paulo diz. O Deus desse século cegou o entendimento da humanidade. Aleluia. Temos que discernir as nossas coisas, irmãos. Servir a Deus com sabedoria. Eita Deus. Pastor Edinho, você às vezes me faz cada uma que é só Deus, né? Na causa. E outra coisa aqui, ó. Esposo e esposa se aventurando em redes sociais. Cuidado. Aí lá, a irmãzinha lá, pouquinha roupa lá, e você bota um coraçãozinho ali, ó. Não faz isso aí. Você não vigia. E não deixa. E se a esposa vê o coraçãozinho lá? Agora, outro dia, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Vou contar uma coisinha aqui para vocês. E um secretário do prefeito da cidade disse assim, vi agora, deu um rolo bem grande lá com o prefeito. O que houve? Ele deu um coraçãozinho para uma secretária e a esposa viu. Nem o prefeito está escapando mais do coraçãozinho. Imagina nós. Imagina nós. Tá vendo? Vigia, irmão. Vigia, irmã. Aleluia. Oh, glória a Deus. Casamentos duradouros são raridade. Eu peço desculpa, a esposa não está aqui hoje. Sabe onde é que ela está? Tio Paulo, sabe onde é que ela está? Está lá no Vozeca, na Volorde. Está preparando uma paredezinha lá, dando uma enfeitada e tal, que os velhinhos estão completando 60 anos de casado. Isso é raridade. Nunca separaram. A Volorde nunca se desviou da igreja. Desde pequenininha, servindo a Deus, e está lá, velhinha e servindo a Deus. Casamentos duradouros são raridade, mas Jesus é o mesmo que encontrou a mulher samaritana do poço, continua encontrando famílias hoje. Isso aí é maravilhoso. Ele sabe tudo sobre nós, conhece os segredos do nosso lar e deseja restaurar. Por acaso algum tiver quebrado, ele faz a restauração. É a melhor coisa que tem, irmãos. Vocês acham que existe casamento perfeito? Não, não existe. Existe o homem perfeito? Não existe. Existe a mulher perfeita? Também não existe. Meu pai dizia assim, vem aqui, gurizinho. Eu ia lá, ele passava a mão nas costas, assim, apertava nesses ossinhos que a gente tem nas costas. Eu era muito magrinho, os ossinhos eram mais saltados ainda, né? Agora está bem gordinho, roliço, né? Ele ia apertar e disse, tá vendo esses carocinhos aí? Eu estou, todo mundo tem caroço. Todo mundo tem caroço. Ninguém é perfeito. Tem os carocinhos aí, ó.
Você tem que aprender que você vai viver no mundo, vai encontrar outras pessoas. Não vai achar que eles são lisinho, perfeitinho. Nós somos tudo cheio de carocinho. Isso aí dá um exemplo pra gente. A esposa tem os seus defeitos, mas você não pode potencializar esses defeitos dela. Você tem que amenizar os defeitos dela e potencializar as coisas boas. Né? Meu pai lá fora quando morria alguém, ele era o capelão, que ia lá rezar o terço para fazer o sepultamento. E tinha um senhor lá que sempre gostava de pedir uma palavra, né, para a comunidade, falar sobre o falecido. Ele sempre elogiava, sempre tinha coisa boa para falar. E morreu um cara muito ruim lá, não tinha nada de bom, nada dizer o que agora. Todo mundo queria ver, pastor Joaquim, agora eu quero ver. O que ele vai dizer que tinha de bom? Não tinha nada de bom, só a coisa que não presta. Ele pediu a palavra, e todo mundo ficou em silêncio. Quero ver agora, irmão Luiz, o que ele vai falar? Ele disse assim, vocês não conheciam bem ele, mas aqui na redondeza, ninguém assobiava mais lindo do que esse homem. Ele achou uma coisa positiva. Quando você quer procurar uma coisa positiva, você acha. Quando quer achar uma coisa negativa, você acha. Então, na hora que a esposa está bem braba, elas ficam brabas, isso aí é meio normal, viu? Fala alguma coisa positiva. Vai desmontar todinho ela, vai desmontar todinho. E a Bíblia diz assim, que dois não querendo, não faz. Então, se um quer brigar, o outro não quer, não briga. Eu lá em casa sou assim, se eu ficar brabo, ela fica quieta e daí não dá briga. Quando ela está muito braba, eu digo para ela, Querida, sai de perto, dá um tempo aí, deixa ela se acalmar, depois a gente fala. E aí tudo se ajeita. Certo? Temos que ter sabedoria. Agora eu quero tocar num outro ponto muito bom aí. Jesus conhece a realidade de cada família. A mulher samaritana tentou esconder a sua situação, mas Jesus mostrou que nada está oculto aos seus olhos. Ele não escondeu, mas a conduziu à verdade. Hoje ele deseja fazer o mesmo com você. Nós precisamos estar atento e não fingir diante de Deus uma coisa e dentro de casa outra. Meu Deus do céu. Os filhos muitas vezes distantes, silenciosos, eles conhecem os pais. Não adianta o pai fingir na igreja. Confesse, entregue-se ao Senhor e Ele começa a curar a tua família. Não adianta, os filhos sabem. Os filhos sabem quem é o pai, quem é a mãe, quem mais sabe é os filhos. Agora, outro dia eu vi um pastor, e uma moça foi perguntar para ele, como é que eu descubro se o rapaz é bom para mim namorar e casar? Daí diz o pastor, vai lá e pergunta para a mãe dele. A mãe conhece o filho. Se ela falar coisa boa, e aí o vice-versa. Pergunta para o pai sobre a filha, e jamais um pai vai falar mal de uma filha. Isso é uma coisa boa. Isso é algo que você tem que aprender. Mas tem uma coisa que muitas vezes dentro de um casal, olha só o que eu vou falar agora. E hoje, nos dias, dá um atrito muito grande quando o casal valoriza mais o filho do que o cônjuge. Quem vale mais? Quem você ama mais? Teu filho ou tua esposa? A tua filha ou teu marido? O teu filho ou o teu marido? Quem você ama mais? Você não pode dizer que é o teu filho. Ah, pastor, mas o amor de mãe é amor de mãe. Mas a relação do marido e a mulher tem que ser acima de qualquer filho. O filho vai crescer, vai te abandonar, vai embora. Vai arrumar uma outra para chamar de meu amor. Vai agarrar outra, vai beijar e vai fazer uma casa para ele, vai morar com a outra lá e vai largar a mãe. Está escrito na Bíblia. E aí você vai ter que voltar para o teu antigo amor. Que é a esposa, que é o marido, vai ter que voltar. Agora, se você não cultivou o relacionamento de amigo, agora, quando tem os filhos,
Quando os velhinhos ficar sozinhos, vão brigar, vão separar. Nunca tiveram junto, nunca foram amigos, nunca sentaram para tomar um chimarrão e falar dos irmãos da igreja. Vocês nunca fizeram isso? Sentar e começar, não é falar mal dos irmãos, falar dos irmãos da igreja. É, né, pastor Joaquim? Conversa. Fala, olha, eu gostei de conversar com o Maico, eu conversei com o Jamir e tal. E diz, ó, aquele dia que a gente foi lá naquele culto, lá no assentamento, lá na casa do irmão Elisandro, tá? Fale alguma coisa. Os dois têm que conversar. Tem que ter diálogo. Quando o casal não conversa, e fica um no celular num cantinho, e o outro no outro canto lá, no celular também. Quer que dá certo? Isso não vai dar certo. Não vai. Não vai dar. Relacionamento, o nome diz, irmãos, relacionamento. Relacionar é conversar, é dialogar, é estar junto. Aí, vamos junto em tal lugar. Ou seja, eu aprendi uma coisa assim, ó, se a gente vai para o culto, vamos junto. Vamos junto, viemos junto. Ah, vamos no mercado? Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Somos um casal. A gente vai junto. Tá entendendo, irmãos? Eu já tive casos, assim, na família, tanto do meu lado como do lado da minha esposa. Olha só, muitas vezes convidavam ela e dizia, só você, sem o Edinho. Eu dizia, ela não vai. Sem mim, ela não vai. Eu tinha uma irmã lá que tinha um pezinho lá com a minha esposa e ela fazia aniversário, dizia, Tio, vem no meu aniversário, tá? Eu posso levar a esposa? Não, vem só tu. Não, só eu não vou. Ela vai junto comigo, é casada comigo, vai junto. Entre família tem esses probleminhas, às vezes, né? Mas nós temos que bater o pé ali, só é junto e não tem separação, é junto. Então, irmãos, eu falo, agora os meus filhos já estão grandes, só tenho a Kelly em casa, e às vezes ela sai, fica só eu e ela em casa. Daí eu digo para ela não gosta muito de televisão, eu digo, vou botar um filmezinho para te olhar, vou fazer uma pipoca e um chimarrão, a gente vai assistir um filme, só que tu tem que desligar o celular. Pode ficar no filme aqui, ó, respondendo às amigas, às primas e não sei o que mais. Não. Vamos fazer direitinho. Tu topa? Eu topo. Então tá. Faz um jejum de celular e vamos olhar um filmezinho. Ela só gosta de filme sem ação, filme romântico, coisa assim. Um negócio mais light ali. Eu já gosto de um negócio mais barulho ali, né? Mas assim, o que eu faço? Eu troco o meu gosto para agradar ela. Vocês estão entendendo? Para agradar ela. É assim que a gente faz. Uma coisa, eu me criei numa família que nem comemorava aniversário. Muito menos dar um buquê de flor para a esposa. Minha mãe nunca ganhou um buquê de flor do meu pai. E isso eu venho de primas e tios e tias, nunca fizeram isso. Aí eu casei e a Rose disse que gostava de flor. Vai ser difícil ganhar, mas só no dia que ela morrer, daí... E o que, né? Mas daí o que Jesus fez? Foi lapidando. Um dia ela fez aniversário e alguém me assoprou, leva um buquê de flor. As amigas dela ganharam na firma aí, ó. Eu disse, Aí nós trabalhávamos junto na Selene, comprei um buquê de flor e levei. Foi a maior alegria. Eu disse, achei, agora vai ser. Só que tinha que demorar 1 ano para dar uma flor de novo, né? E eu todo empolgado. Tem que achar um outro motivo. Aí eu descobri que não precisava de motivo. Quando eu queria fazer um agrado, eu ia lá e comprava uma flor e dava para ela. Pronto, Daniela. Aí ganhei. Aí eu comecei a comprar flor já no vasinho para ela plantar. Era só comprar e 15 dias estava morto. Comprava, 10 dias já morria. Ela plantava, mas não tinha a cultura de botar água, de cuidar, né? Morria tudo. Eu ia lá e comprava outra. E assim foi. E eu estou há 35 anos comprando flor e está morrendo e eu continuo comprando e dando para ela. Aleluia!
Alguns estão sobrevivendo lá, mas outros estão morrendo, eu continuo dando. E assim Deus vai fazendo a obra. Amém? Mas o importante, o meu casamento está de pé. E pode perguntar para ela. Não precisa de data especial. Eu vou lá e compro uma flor e dou para ela. E digo para ela, vamos fazer um passeio? Vamos no shopping? Vamos comer um sorvete no shopping? Ah, mas está frio. Não faz mal, vamos comer igual. O sorvete não precisa estar quente para comer um sorvete. Eu estava no Canadá com 40 graus negativos, aqueles canadenses tudo comendo sorvete lá. Eu disse, esses caras são loucos. Mas aí eu vi que é bom. E o açúcar esquenta. Por isso que eles comem. E vamos fazer um lanche, uma coisa. O casal junto ali. Às vezes aquele que está aqui junto, eu disse, não, fica em casa olhando uns filmes aí, alguma coisa. Hoje é o dia do pai e a mãe sair, fazer um... Bom, dedica um tempo para a tua família. Dedica um tempo para a tua esposa. E eu preciso encerrar, mas olha só o que eu vou falar. Eu quero saber se os irmãos, qual é dos irmãos aqui que lava louça? Levanta a mão e quem lava louça. Quem lava louça? Estou aí, todo mundo está lavando a louça aí, ó. Não sei se é só aqui na igreja, né? Mas, de quanto em quanto tempo, daí fica mais complicado, né? No começo fazia mais, não, eu era o contrário. No começo, eu me envolvia mais em fazer a comida e a Rosa envolvida mais na limpeza. Depois eu fui, ela vem... Irmão, nós tivemos uma dificuldade lá, deixa eu contar, para fugir um pouquinho aqui. Eu venho de uma família onde o meu pai era o chefe da casa, ele trabalhava, a mãe não trabalhava, o dinheiro ficava no bolso dele, tudo que fosse no mercado comprar, ele que comprava, ele que fazia, ele que mandava, ele que fazia tudo. Era ele que mandava, a mãe não opinava em nada. Até para comprar roupa para ela, para dizer, não, esse vestido aqui, esse aqui é mais bonito que esse. A mãe, eu gostei mais, não, mas esse aqui é melhor. E ela comprava. Entendeu? O pai era o pai, Aí eu venho de uma família, ali do Vozeca, a avó Lourdes, o Vozeca trabalhava, trazia um envelope lá, que vinha o dinheiro dentro e entregava na mão da avó Lourdes. Ela que comprava tudo, até a roupa para ele era ela que comprava. Ela que fazia tudo. Aí eu caso com uma mulher que é ela que faz tudo e vem um marido que é ele que faz tudo. Mas vai dar um rolo bem grande, né? Ela trabalhava e eu trabalhava. Daí, ela falou assim, ó, o dinheiro teu é teu e o meu é meu. Eu disse, não, então vamos separar, então. Não é assim que funciona. Se a gente bota dentro de um pote, sacode assim, mistura tudo, e o que é meu é teu e o que é teu é meu. Não, mas não é. É assim que funciona. Senão não vai dar certo. Não. Daqui uns dias, o que vai acontecer? Eu vou querer comprar uma cama, tu vai querer escolher uma cama do teu gosto lá, porque o dinheiro é teu, e aí eu vou querer do meu gosto, que o dinheiro é meu. Nós vamos dormir um em cada quarto aí, porque não vamos se combinar mais na cama. E o casal não é assim. O casal tem que ir lá comprar, os dois tem que ir lá olhar, os dois gostar. Essa cama, eu gostei, gostou, tu gostou? Não gostei, vamos ver outra então. E essa? Ah, essa eu gostei, tu gostou? Também gostei, então é essa que nós vamos comprar. Tem que ser combinado, né? Eu não gasto meu dinheiro, não saio por aí comprando... Estou encerrando, irmão. Mas esse negócio de surpresa às vezes não dá certo. Meu filho mais velho, o Elson, poucos dias atrás, ele sem carro, queria comprar um carro e tal, foi na internet, veio aqui, veio ali, achou um paliozinho branco, eu incomodo ele até hoje. Ele vai lá em casa, eu digo para ele assim, vamos buscar um palinho branco. Achou um paliozinho branco lá e tal, o cara era aqui de Canoas, aí começou a conversar, o cara disse, eu sou estou agora em Cachoeirinha, então já mudou de cidade, já começou por aí. E daí ele me disse, pai, vamos lá olhar. Eu disse, vamos lá olhar. Daí a Rô saiu com a caminhonete, eu disse, agora espera a mãe chegar, que foi comprar umas coisas aí para fazer bolo, e daí quando ela vir, mas o guri é ansioso, entendeu? É que ele não conseguiu esperar, e já ligou de novo pro cara, e o cara disse, mas rapaz, agora eu estou em São Francisco de Paula, e eu vou te dizer o seguinte, não precisa preocupar, que é golpe nem nada, que eu sou a pessoa certa, eu sou do interior, sou o colono aqui, sou trabalhador, eu vou na frente do Detran, São Francisco de Paula, e vou tirar uma foto, eu com o carro e atrás o Detran.
E eu quero que tu ligue pro telefone do Detran ali para confirmar. O cara pergunta, não tem um carrinho branco na frente do Detran? Ele vai dizer para ti que tem. E aí tu vai ver que eu não estou mentindo para ti. E o guri recebeu a foto e copiou o telefone, ligou pro Detran e perguntou lá. E o cara disse, é verdade. Mas tu conhece? Não, ele está aqui. Perguntou se dá para, quanto que custa para fazer uma transferência e tal. E o cara disse, é tanto, é tanto. E aí... então é verdade. Aí ligou pro cara, eu quero saber se os valores da transferência, e o cara disse, eu vi o cara passando para ti, e é tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e aqui, e ali, e me dá os teus dados aí, eu já vou fazer a transferência agora para ti aí, tu só faz o Pix, e eu vou te levar o carro aí em Santa Rita. Somaram lá, somaram aqui, dava R$800. E aí o guri não tinha todos os 800 numa conta só, tinha 600 numa e 200 e pouco noutra, fez 2 Pix pro cara. E quando ele fez o Pix, eu liguei para ele, a mãe já chegou, vem aqui, já comprei um carro. Não, você não fez uma loucura dessa. Sim, já comprei. Não, como que tu comprou isso? Nem olhou o carro, rapaz. Não, eu quero dar uma surpresa para minha esposa. Eu disse, olha, isso é obra do bicho ruim. Esse tipo de coisa, surpresa, você vai ali, compra um buquê de flor e dê uma surpresa para ela. Na hora de comprar um bem material caro, um carro, uma casa, um terreno, uma geladeira, um fogão, leva ela junto, meu filho, para ela escolher do gosto dela. Essas coisas tu não faz sozinho. Casal tem que ser regrado. Tu orou antes de fazer o negócio? Não orei, então é golpe. Não é golpe, rapaz. Se tu não orou, é golpe. Não é. Vem aqui em casa, vamos ver isso aí. Me traz aqui a placa do carro, tudo, vamos ver tudo aqui. Chegamos lá, não teve nem... Em 2 minutos já descobrimos que era golpe. Tá? Aí ligou pro banco correndo. Eu caí num golpe, eu quero me devolver o dinheiro e tal. E, deu um rolo assim. Ele perdeu o dia de serviço, correndo atrás daquilo ali, fazendo BO e tudo. Graças a Deus, que conseguiu de volta 600 pila. Mas perdeu ainda R$280. Já foi bom. Mas tá vendo, irmão, que não é fácil? E aí eu disse para ele, vai contar para a mulher agora? Da surpresa que tu ia dar para ela? Viu que surpresa que você perdeu o dinheiro? E aí? Não, pai, Deus o livre, agora se ela descobre, ela me mata. Ela acaba comigo. Tá vendo, irmãos? Então tem que vigiar. Casal, irmãos, tem que vigiar. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam um pouquinho da mensagem? Jesus conhecia a mulher samaritana. Se Jesus conhecia ela, ela conhece nós. Se Jesus conhecia a vida dela dentro da casa dela, Jesus conhece a nossa vida dentro da nossa casa. Se Jesus sabia o passado daquela mulher, Jesus sabe o passado da nossa vida. E uma coisa, o diabo também sabe. Eu preciso encerrar, mas antes de encerrar, eu preciso te dizer uma coisa. Às vezes o diabo usa o teu passado para te fazer você desistir de buscar a Deus. Ele usa o teu passado para bloquear as bênçãos de Deus na tua vida. Ele começa a dizer, não, você não merece, olha o que tu já fez. E aí, você acha que você não é merecedor das coisas de Deus. E o diabo fica na tua mente, acusando os erros que tu fez. O diabo é acusador, ele trabalha nessa área. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite, Deus, Jesus, Ele está aqui para apagar o teu passado e escrever uma nova história. Aquela mulher samaritana tinha vergonha de se apresentar para o povo. Mas o dia que Jesus encontrou com ela e disse para ela, beba da minha água. Oh, aleluia! Se você beber da água de Jesus, prova que aquela água lava a vida do passado e uma fonte de vida nova surge para você. A Bíblia diz que aquela mulher saiu correndo na cidade e começou a falar com todos os moradores da cidade. Não era ela que não queria falar com ninguém? Era, mas agora ela tinha Jesus na vida. Ela tinha a água dentro dela brotando e dava um desejo de falar de Jesus para todo mundo.
Aí eu pergunto hoje para você, tu tem falado de Jesus para os teus filhos? Tu tem falado de Jesus para tua irmã? Tu tem falado de Jesus para o teu pai, para tua mãe? Você tem falado de Jesus para os teus parentes? Como que você está sendo usado por Deus para ganhar a tua família para Jesus? Ontem, ali na loja veio uma senhora e disse para mim, estou tendo maior dificuldade na minha casa. Nós estamos numa crise financeira e está atingindo o nosso casamento. Nosso relacionamento está num momento difícil. Eu estou indo na igreja, eu vou na igreja e meu marido não vai e a coisa está difícil. Eu disse para ela assim, você tem orado por ele? Sim. E você tem feito jejum por ele? Não. Todo jejum tem que ter um propósito. Certo? A Bíblia diz assim que através da mulher o marido é santificado. Certo? E vice-versa também. Mas às vezes, irmãos, há coisas, há espíritos que se apoderam na família que eles só saem com jejum e oração. Eu disse para ela, faz um jejum em prol do teu marido e Deus, tu vai ver o que Deus vai fazer. Eu disse para ela, tem na internet, e você pode acessar na internet lá, o testemunho de Átila Brandão. É um baiano, um homem envolvido no cultismo. Hoje um grande pastor, pregador dos Gideões, Átila Brandão. Você vai ver que a mulher dele, uma baixinha de 1,50 m, ela botou no coração de ganhar o marido para Jesus. E ela jejuava e orava. E um dia Deus fez uma obra na vida dele, hoje ele é o pastor. Eu disse para ela, faça exatamente isso, ore, entrega teu esposo, entrega a tua esposa na mão de Deus, e vai ser uma bênção na mão de Deus. Vamos ficar em pé? Oh, glória! Eu teria muita coisa ainda para falar, mas chegou a hora do amém, eu amém. Aleluia! Olha só, não esqueça que Deus está sempre olhando para nós, e todos os dias temos que revalidar o nosso relacionamento. Todos os dias tem que revalidar. Não é todo dia chegar e dizer para a esposa, eu te amo, eu te amo. E quem fica repetindo isso é papagaio. Certo? Às vezes uma ação vale mais do que palavras. Né? Trata ela bem, que você vai ser bem tratado. Trata ele bem, que você vai ser bem tratado. Certo? Se você responder atravessado, vai ouvir atravessado. Todos os dias, revalida o teu casamento. Olhe para a pessoa e agradeça a Deus por te dar. Né? O pastor Cláudio Duarte faz a brincadeira que o homem era feliz, né? E Deus olhou assim e disse, tu é muito feliz, né? Vou fazer uma mulher para ti. Então, às vezes, o casal olha assim e parece que o marido é um estrovo, o marido é uma carga. Não, irmãos. Foi colocado a esposa do teu lado, o marido do teu lado, para ser bênção. Bênção. Inverta. Não deixe ninguém dizer que ele não é uma bênção para você. A pessoa que Deus botou para viver contigo é uma bênção. Você não pode abrir mão disso aí. Eu cuidei 3 anos dos casais aqui em Nova Santa Rita. Nós fomos visitar um casal e fomos orar na casa que o marido já tinha ido embora. E a irmã chorando, o que eu faço? Eu disse, não sei, irmã, o que tu acha que aconteceu? Diz ela, o inimigo roubou o meu marido. E disse, tu deixou ele levar embora? O que eu vou fazer? Tu deixou ele levar embora? Tu sabe onde é que o inimigo levou ele? Eu sei. Então tu sabe onde é que ele está? Sim. E por que tu não busca então? A pessoa, pois é. Se foi o inimigo que roubou, tu sabe onde é que está o roubo? Vai lá buscar. E aí deu um clima ruim assim, né? Aí, se você ama, não abre mão. E eu vou contar para vocês, sabe o que ela fez? Foi buscar ele. Alugou uma Kombi, irmão Luiz, foi lá. E a outra era uma loirinha, bem mais novinha. E ela disse assim, tu se atravessar aqui, mas eu arranho toda essa tua cara aí, ó. Mas eu vim buscar o meu marido e vou levar embora.
E levou. E estão juntos até hoje. Nem todo mundo tem essa coragem, mas essa teve, viu? Essa teve aí, eu conto isso até... Meu Deus do céu. Olha só, uma das coisas importantes é orar junto, os dois orar juntos. Vocês já fizeram isso? Orar junto? Isso é muito especial, hein? Dedique tempo para os seus filhos, mais tempo com o seu cônjuge. É bom ter tempo com os filhos, mas não pode ser todo o tempo com os filhos. Tem que ter mais tempo com o marido e a esposa do que com os filhos. Para encerrar, sempre que tiver dúvida, busque um conselho de Deus em oração. Peça uma direção de Deus. Eu falei pro meu guri que quer comprar um carro, ora, peça a direção. E ele vai. Eu queria comprar um carro. Eu estava mais de ano juntando dinheirinho para comprar o carro. A Rose tinha um carro, eu tinha outro e tal, 2 carros velhos. E eu queria comprar o carro e ia mais um ano para frente para poder comprar. Aí ela vendeu dela e tal. Um dia ele disse assim, sabe de uma coisa? Vou dar o dinheiro do meu carro para ti para comprar o carro que tu quer. Eu disse, glória a Deus, vai aí, Jesus, vai falando, né? vai trabalhando, Jesus. Daí ela sabia o carro que eu queria. E daí eu disse para ela, e agora, como é que vamos fazer? Diz ela assim, vamos orar então vamos orar. Fiquemos 2 semanas em oração, e aí Deus deu um sonho para ela. Deus mostrou uma caminhoneta branca para ela. Eu disse, tá, amém, vamos, porque eu lembro que muitos anos atrás, há 20 anos atrás, Deus mostrou para mim um carro que nós compramos, verdinho, né? E Deus usou mais 3 profetas para falar que Deus ia me dar um carro novo. E um deles disse assim, olha, irmão, Edinho, eu vi um carro verde. E ela estava comprando um carro branco, e eu disse, não, desfaz negócio lá. É verde. E nós compramos um carro verde. Deus cumpriu. E agora ela sonhou que era branco. Eu disse, não, vamos procurar um branquinho. Dei umas voltas por aí, achei uns aí, irmãos. Vocês não sabem a luta. Cheguei numa concessionária aí, que era irmão, estava cantando hino lá e quase que saí no soco com eles lá, né? Porque a coisa foi feia lá, né? Eles olharam para o meu carrinho velho assim e disseram, uma carroça vale mais do que isso aí. E eu disse, tu fala esse perto do cavalo que dá coisa, mãe. Não faz uma coisa dessa aí. A coisa ficou tão feia que tivemos que entrar no carro e o dono disse, calma, vou negociar. Não tem negociar, não. Acabou com o meu carrinho velho aí. Se não tem essa. Sabe que são 6 anos junto com ele, eu tenho uma parte de amor com ele aí. Nós já temos um relacionamento aí entre eu e ele, mas não é assim. Ofender meu carrinho velho? Não é assim, não tem negócio. Olha, fiquei magoado contigo, eu vou embora. E não adiantou o irmão pedir desculpa nem nada e tal, e se vier, embora. E eu disse para ela, agora eu só vou se for uma branca, porque essas outras de cor de burro, quando foge, só dá incomodação. Aí tem uma branca assim, tal, nós já estávamos aqui em Canoas. Tem uma branca aí lá em Gravataí, vamos lá olhar. Então, bom, chegamos lá, desci do carro, já disse pro cara, ó, se botar defeito no meu carro, nós nem conversemos mais. Eu estava mesmo... Ele disse, não, calma, meu senhor, calma. Se tu botar um defeito no meu, eu vou botar um defeito no teu também, porque é assim que funciona. Eu vou achar defeito aí, eu vou achar, rapaz, eu vou achar. Ele disse, não, vamos sentar e vamos conversar. E aí, o vendedor, começamos a conversar, e ele gostou, eu fiz uma proposta para ele. Claro, ele tinha que abaixar R$2.500 para poder fechar, era o dinheiro que eu tinha. E ele disse, eu vou chamar o dono, ele mora aqui pertinho, daí vocês conversam. Chamou o dono lá, o cara disse, não tem como baixar isso aí, não tem nada. E tal, e começamos a conversar, e dali um pouquinho, ele pediu um cartãozinho meu, e eu dei o cartãozinho, e era o cartãozinho, estava escrito ali, o pastor Edson Lima. Ele disse, você é pastor? Eu disse, sou. Eu também sou da igreja, rapaz. Eu sou de uma igreja onde chama ele de apóstolo. Eu sou apóstolo. E aí começou a conversar, mas então temos em casa, estamos com os irmãos na fé, então. Tal. E aí eu disse para ele assim, olha, a esposa está junto e o seguinte, rapaz, olha, ela gostou do carro e ela está de aniversário. Aí disse, não acredito, tá de aniversário. 14 de fevereiro. Aí ele, vamos fechar negócio? Eu disse, tu sentiu de Deus, tá tranquilo? Sim, estou tranquilo. Eu perguntei para a esposa, tu gostou do presente? Dizia, eu gostei, então é de Deus. Deu certo. Sabe o que o cara fez? Não fazia papel nenhum, nada. Ele disse, ó, tá aqui a chave,
pega e leva embora. Deixa o teu carro aí. Isso aí era um sábado. Vem segunda-feira para nós fazer os papéis aí, traz o dinheiro e fizemos. E assim foi feito. Tudo assim, ó, na direção de Deus ali. Então, irmãos, quando é para dar certo, Deus entra no negócio. Quando não é para dar certo, vira uma treva igual na outra concessionária nós estava lá. Deu para entender a mensagem de hoje? A Bíblia diz assim que um cordão de 3 dobras. Sabe o que é esse aqui? 3 dobras. É mais difícil. Se você pegar um graveta e um galinho, botar no joelho aqui e forçar ele para quebrar, você vai quebrar. Se você pegar 2 e botar junto aqui assim, olha que o troço vai ser mais difícil para quebrar. Mas se tu botar 3 aqui assim, ele vai se envergar e tu não vai conseguir quebrar, porque são mais fortes. O casal, 2, precisa ter algo no meio ali para sustentar. Quem é? Jesus. Se Jesus está no lar, não tem como o inimigo quebrar aquele lar. Se Jesus está na família, não tem como o inimigo destruir aquela família. Coloque Jesus no centro da tua vida, no centro da tua casa. Coloca Jesus no teu relacionamento. Olhe para a esposa como se fosse ela um presente que Deus te deu. Olhe para o esposo como ele é um presente que Deus deu para você. Trate bem o presente. Deus nunca dá coisas que vai servir de dor de cabeça para ti. Não, Deus só dá coisa boa. Valorize, porque Deus só dá o que é bom. E às vezes, mas eu queria... Irmãos, eu sempre digo assim, beleza não se põe na mesa, como diz aí, né? Não adianta ser uma mulher bonita e você não se dá bem, te tratar mal. Não. Você tem lá uma esposa, o mais bonito dela é ela te tratar bem, ela te amar, é você amar ele. Mas o meu marido não é um galã de novela, de filme. Não é, mas é aquele que Deus te deu para cuidar de você. Se você está doente, é ele que sai correndo, quebrando tudo aí para te levar para o hospital, não pode perder. E a mesma coisa, a esposa, se você ficar doente, é ela que vai correndo, já fazer um chá, já vê um remédio, já vai cuidar de você. É ali, Deus botou um para cuidar do outro. Amém? Quantos querem que Jesus aí seja terceiro mais forte aí na tua vida aí no casal? Levanta a mão aí que é Jesus. Vamos convidar o pastor Éder, vai fazer uma oração aqui por todos os casos. Ei, se a esposa está aqui, abrace ela. Vai onde ela está e abrace. Né? Isso. E aqueles que não tiver, bota a mão no coração e Deus vai fazer uma obra. Amém. Muito obrigado, trago essas palavras em nome de Jesus. Isso. Aí, Jesus. Oh, glória. Nós te damos graças, Senhor. Aleluia! Tu és maravilhoso, Jesus. Ouvimos, Senhor, a tua palavra nesta noite, Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus, Pai. Oh, Nemá, secanda lei, baixando a lei, berraia. Fica conosco, Pai. Nos abençoa. Oh, aleluia! Que o Senhor venha guardar, venha proteger, Senhor. E mate candalá baixando a balabaxaia. Sobre as famílias. Oh, Deus, toca com poder. Senhor, aonde toca com graça. Satanás, Senhor, é as famílias, é destruir os lares, Senhor, é